Para início de conversa e trocando um pouco ideias com a professora Luciana, o título desse encontro, da minha palestra, é Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, e tem como subtema Mudanças Paradigmáticas, Políticas e Práticas. E por que aqui a gente pode centrar no subtítulo, que para nós é o mais importante, porque o subtítulo fala de mudanças paradigmáticas. A gente não consegue falar de prática ou de políticas no sentido até dos textos legais e políticos que nós temos, se nós não entendermos ou discutirmos um pouco a questão das bases conceituais. E por que eu digo isso? Porque não adianta uma proposta inovadora, uma prática inovadora, se a nossa cabeça ainda permanece em velhos conceitos. A gente não vai conseguir entender o que essa prática está propondo, quais são as mudanças na prática. As bases conceituais... Está dando uma interferência? As bases conceituais, elas são fundamentais, né? E essas mudanças conceituais são as primeiras que necessitam ser feitas, né? Aliás, é a mudança, inclusive, a mudança mais difícil. Muitas vezes pensamos que a mudança mais difícil é na prática. Não, a prática é uma consequência da mudança conceitual, da mudança de paradigma, né? Então, vamos discutir um pouco das bases conceituais para facilitar mudanças nas nossas práticas. As mudanças paradigmáticas são as mais difíceis, no entanto, as mais necessárias de serem feitas, né? E essa mudança paradigmática, ela começa em nós. Nós temos que mudar conceitos, nós temos que mudar paradigmas. Quando a gente é tocado pela mudança paradigmática, é muito mais fácil a gente tocar o outro, porque a gente não vai tocar o outro se nós não formos tocados. E vai ser muito mais fácil mudanças na prática por termos mudanças paradigmáticas. Então, vamos lá, algumas bases que são fundamentais para a gente entender o movimento de educação inclusiva e para a gente entender a educação especial, que ela tem, nos dias atuais, uma perspectiva da educação inclusiva. Isso quer dizer que não é mais uma perspectiva nem de exclusão e nem de segregação. Então, alguns conceitos que eu gostaria de trazer. Vamos ver se a gente consegue colocá-los nesse tempo aí que a gente tem. Cinco conceitos: justiça social, deficiência, diferença, educação inclusiva e educação especial. Vamos começar por justiça social, certo? Entendendo o seguinte, né? Filósofos, como filósofos do século XVIII, como Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, eles já teorizavam que o surgimento da sociedade civil e do Estado se dá por meio de um contrato social. Ou seja, é um contrato social que rege a sociedade civil e Estado. E o que é um contrato social? É um acordo que existe entre as pessoas que são submetidas a um conjunto de regras de um regime político. E por que isso? O Hobbes foi um filósofo que dizia, né, o ser humano é o lobo do ser humano, o homem é o lobo do homem. Se não há um contrato, o ser humano vai matar ser humano. Era a crença de Hobbes. O Rousseau já dizia, não, o ser humano nasce bom, a sociedade é o que o corrompe. Por isso também, mesmo na visão de Rousseau, deve haver um contrato para que as pessoas se organizem, certo? Agora, o Locke, ele já dizia, antes de ter um contrato, né, que dá direito e deveres para os seres humanos, e estabelece esse acordo,
nós já temos direitos intrínsecos, ou seja, direitos que nascem com a gente. E um direito que ele falava muito é o direito à vida. Não há necessidade de um contrato social, o direito à vida ele já é intrínseco. No entanto, e aqui eu chamo a atenção, que isso é fundamental para a gente entender como é que a gente vai tendo as nossas bases conceituais e como que a gente vai enxergando a realidade. Porque a gente enxerga a realidade a partir dessas bases conceituais que a gente tem. Nós não enxergamos o real, nós enxergamos a realidade. Enxergar a realidade significa dizer o quê? Que nós enxergamos a realidade com nossas crenças e valores. E aí, vejam só, a própria história da deficiência deflagra uma sonegação, uma negação de direitos às pessoas com deficiência. Na antiguidade, esse direito intrínseco, que é o direito à vida, não existia para as pessoas que nascessem com algum tipo de deficiência. Na antiguidade, as pessoas com deficiência eram jogadas, por exemplo, aos leões na Roma Antiga. O direito à vida não existia. E não estamos falando de contrato, estamos falando de um direito intrínseco. Quando a gente adentra um pouco mais a história, no período medieval, e aí no período medieval nós temos dois segmentos, um que vê a pessoa com deficiência como uma possuída pelo demônio e logo deve ser queimada na fogueira da Inquisição, novamente é negado o direito à vida, o direito intrínseco à pessoa com deficiência. Elas eram queimadas na fogueira da Inquisição. Era um tipo de exclusão que se dava pela morte. Se matavam as pessoas com deficiência. Então, vamos aí fazendo uma relação e uma conexão com o nosso conceito de justiça, certo? Direito intrínseco e direito que se organiza por meio de um contrato. O direito à vida, até a Idade Média, era negado. E também, vamos destacar, hoje, ainda nós temos ameaças em relação a esse direito à vida. E em muitos países é permitido o aborto quando se consegue saber que uma criança pode vir com uma deficiência. É permitido o aborto. Isso não seria um direito negado, um direito intrínseco negado, um direito à vida? Então, percebam como a gente vai criando e concebendo e olhando para as pessoas com deficiência. Então, todo um cuidado para ver quais são os valores e crenças que nós temos, porque isso foi construído ao longo da história e herdado por nós. E nós precisamos desconstruir determinados conceitos que já não dão mais conta da realidade, que já não dão mais conta da complexidade humana, que nos fazem enxergar as pessoas com deficiência ainda como pessoas incapazes e coitadinhas. Porque quando a gente pensa, vamos abortar uma criança que vai nascer com deficiência, coitadinha, ela vai viver com uma deficiência. Então, pense aí, isso aí é base conceitual. Muito bem. Quando a gente, e um outro segmento da Idade Média, já, digamos, esse direito à vida era garantido, na própria Idade Média. Só que em espaços confinados, em espaços segregados. Muitas pessoas com deficiência foram segregadas em igrejas e conventos, porque não podiam estar nos mesmos ambientes comuns. Então, se por um lado a gente tinha a exclusão pela morte, por um outro começou a ter um movimento de exclusão pela segregação, certo? Agora vejam, eu falei tudo isso para falar de um direito intrínseco, que é o direito à vida, e como isso foi negado às pessoas com deficiência. Agora vamos voltar à questão do contrato social, que rege a sociedade civil e o Estado. O que acontece com esse contrato social?
esse contrato social, todos participam dele, da elaboração do contrato social? Todos estão inseridos no contrato social? Então, Hobbes, Locke, Rousseau, já em suas teorias, e que elas dizem respeito aos dias atuais, nos dizem o seguinte: participa do contrato só as pessoas que são iguais em capacidade física e intelectual, e que são pessoas capazes de produção, que são economicamente produtivas. Então, todos participam desse contrato. Fica claro que o contrato social, ele visa contemplar só algumas pessoas, as que têm, aos que são iguais em capacidade física, intelectual e em produtividade. Esse contrato social, ele tem por base o que a gente chama, ele parte da ideia de vantagem mútua, ou seja, as pessoas se beneficiam do contrato por viverem juntas e não se beneficiariam se cada uma vivesse por si só, porém, só participam do contrato apenas pessoas dotadas de razão e que são produtivas. Vantagem mútua. Eu quero dizer, eu tenho uma capacidade intelectual X, você também tem, entra para o contrato. Capacidade física, braços, pernas, olhos, eu tenho essa capacidade física, eu entro para o contrato. Eu tenho capacidade de produção econômica, eu entro para o contrato. Né? Então, essa é a tese contratualista que tem forte influência nos dias atuais. Né? E é esse modelo de contrato que explica muito as práticas de racismo, de homofobia, de sexismo, de misoginia, de xenofobia, de deficientismo e de capacitismo. Né? Por quê? Porque esse contrato, ele tem uma fascinação pelo padrão paradigmático da espécie humana. Vejam só, o nosso paradigma de ser humano é um paradigma do padrão. Igualdade em capacidade física e intelectual, igualdade em produção. O contrato visa isso. E, nesse contexto de que uns participam do contrato e outros não, é que surgiram os movimentos sociais. Claro, os movimentos sociais de pessoas com deficiência, assim como os movimentos sociais de grupos excluídos dos benefícios da justiça, porque quem participa do contrato tem os benefícios da justiça. Quem não está no contrato não é matéria de justiça. Né? Então, fica muito claro na sociedade por que existem os movimentos sociais de pessoas com deficiências, de grupos étnicos, raciais, o movimento social de mulheres, de grupos LGBT. Né? Esses grupos são constituídos por pessoas que não tiveram a oportunidade de participar da escolha de princípios políticos básicos. Todos esses grupos passam a reivindicar direitos, né? Passam a ser matéria de justiça. E não é à toa que estamos aqui juntos discutindo educação especial, discutindo educação inclusiva. Educação é matéria de justiça. Né? Educação está dentro de um contrato social, mas quantos têm acesso a ela? As pessoas com deficiência estão reivindicando esse direito, querem ser matéria de justiça, querem ter acesso a esse bem social que é a educação. Né? Agora, vejam, por que a gente coloca sempre em questão se todos, por exemplo, devem frequentar a escola? Né? Porque as habilidades exigidas para fazer parte de um contrato social são uma racionalidade idealizada, repito,
uma racionalidade idealizada, um tipo de pensamento padrão, um tipo de cognição padrão. Quem pensa fora desse padrão, ou tem um funcionamento cognitivo fora desse padrão, né, não é considerado matéria de justiça, e por isso que a gente tem tanta dificuldade de entender a inclusão como um bem de justiça, por exemplo, as pessoas que têm autismo, as pessoas que têm deficiência intelectual, as pessoas que têm paralisia cerebral. Claro, o contrato prevê um padrão paradigmático da espécie humana. Ele não tem o desejo, né? Esse contrato social não tem o desejo de contemplar a diferença humana. Ele contempla esse padrão da espécie humana. Então, a racionalidade idealizada é uma exigência desse contrato, uma identidade de referência. Olhem, uma identidade de referência. O que o contrato prevê? Por exemplo, no que diz respeito à sexualidade, qual é a identidade de referência? A heterossexualidade. Tudo que foge dessa sexualidade é visto como sendo o outro, diferente, está fora do contrato. Por que tem um movimento LGBT? Reivindicando, né, o seu direito de ser matéria de justiça. Uma linguagem padrão é outra habilidade exigida pelo contrato. Como eu já havia falado, isso tem que repetir várias vezes, uma igualdade de capacidade física e mental, né, para que se tenha acesso aos bens de justiça. Muito bem. Por isso que determinados segmentos pensam em ambientes à parte, né? Porque o que está em jogo não é a complexidade humana, não é o sujeito da justiça e todo o seu direito de acessar os bens públicos segundo suas condições e capacidades, né? Os anos 60, até agora falamos, até mais ou menos ali a Idade Média, do direito intrínseco em relação à vida, né, e o quanto que foi negado, nós podemos dizer que só no século XX, no início dos anos 60, ou seja, 60 anos depois, né, do século XX, só nos anos 60, surge, e isso é importante demarcar, surge o movimento de integração escolar. Né? Esse movimento de integração escolar nos diz o quê? Olha, algumas pessoas com deficiência, né, que têm o direito à vida, que estão aí com o seu direito à vida garantido, algumas pessoas com deficiência podem ter acesso ao bem de justiça, que é a escola. Algumas, não todas. Isso é integração, uma inserção parcial. A perspectiva era dessa inserção parcial, né, de estudantes com deficiência no ensino regular, e dependeria muito da natureza da dificuldade da pessoa com deficiência. Né? Então, a escolarização de pessoas com deficiência em turmas comuns só era permitido apenas quando estas estivessem prontas para acompanhar os demais colegas nas atividades escolares. Tá? Só quando elas pudessem acompanhar. Vejam o nosso conceito de justiça social. A integração deixa isso muito claro. Umas podem adentrar o ensino regular só se elas puderem acompanhar como os demais, novamente vinculado à vantagem mútua. Não escola como uma matéria de justiça que dá dignidade ao sujeito, mas, novamente, a ideia de vantagem mútua. Se consegue acompanhar, pode estar na escola. Se não consegue, não estará na escola. E a integração escolar trabalha com um sistema de classificação
que determinava quem podia e quem não podia estar, como eu já havia falado. Mas, novamente, em nome de uma racionalidade idealizada, de um padrão, considerada necessária e suficiente para o benefício da educação escolar, muitos estudantes com deficiência foram excluídos do ensino regular. Não usufruíram o direito à educação. Foram desconsiderados sujeitos da justiça. Né? Então, a integração escolar foi um movimento que ainda teve como perspectiva um contrato social da racionalidade idealizada, da igualdade de capacidade, da produtividade econômica, da vantagem mútua. Né? Foi um movimento que é constituído de vários serviços, as classes especiais, a inserção parcial de alguns estudantes no ensino regular, né? E hoje, aqui vale um destaque, e aí o cuidado, né? Quando a gente fala, quando o Ministério da Educação está propondo uma atualização da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Não é uma atualização. Atualizar é ir para frente, é avançar, é aprimorar. O que está sendo proposto é um retrocesso, porque quando essa atualização prevê a volta das escolas especiais como espaço de escolarização e as classes especiais, isso não pode ser visto como uma atualização, mas deve ser vista como um retrocesso, porque nós já tivemos isso na história nossa da deficiência. A integração escolar foi isso. Né? Agora, quem tem na sua cabeça, no seu pensamento, uma razão, a busca de uma razão idealizada, de um único tipo de cognição, que a escola é para esses iguais em capacidade física e intelectuais. A escola só é espaço produtivo, para quem é produtivo, claro que vai enxergar essa suposta atualização como algo interessante, quando, na verdade, é um enorme retrocesso. Bom, então, e a integração escolar, ela está muito associada com uma filosofia política de contrato extremamente tradicional. Né? E a integração, ela foi uma maneira de corrigir os próprios limites da justiça. Como? Né? Porque ela achou, o movimento de integração achou que era preciso reconhecer que é possível potencializar os indivíduos, destituído de potência racional, para serem incluídos na comunidade moral humana. Então, a integração escolar acreditou que era possível potencializar alguns estudantes com deficiência, para que conseguisse frequentar as salas de aula do ensino regular, desde que, ao frequentarem o ensino regular, alcançassem a posse da razão idealizada. Eis a cilada. Né? Eis o que a gente tem que romper com isso. A criança, o estudante com deficiência, acessa a escola porque é um bem da justiça e é seu direito ter acesso a esse bem da justiça, independente o tipo de racionalidade que esse estudante tenha. Muito bem. Agora, os filósofos contemporâneos, os filósofos que discutem a complexidade humana,
os filósofos que discutem a diferença humana e não o padrão idealizado da espécie humana. Eles propõem outros critérios de justiça. E aí vai mudando a nossa base conceitual de justiça social. Certo? E eles propõem outros critérios de justiça justamente para a gente enfrentar a injustiça que a gente tem até os dias atuais, principalmente com as pessoas com deficiência. E nesse novo conceito de justiça social é que surge o movimento de inclusão, não de integração, de inclusão, que tem como princípio o reconhecimento da diferença humana e não está preso numa racionalidade idealizada. Por isso que a gente diz, puxa, mas um estudante com autismo, que tem surto, que se irrita com barulho, que não fica muito tempo numa tarefa, ele tem direito à escola? Claro. Primeiro, porque é um bem da justiça. E a pessoa com autismo é matéria de justiça. Segundo, que a escola precisa contemplar a diferença humana. Se é esse o jeito dele se comportar na escola, se é a forma de funcionamento do seu corpo e da sua cabeça, a gente não tem que estar preso numa racionalidade idealizada. Devemos estar presos que a escola é um bem de justiça e a criança, o estudante com autismo, é matéria de justiça. Deve fazer parte de um contrato social que contempla a diferença humana. Muito bem. A igualdade de cidadania para os sujeitos, para os estudantes com deficiência, não pode estar vinculada a essa igualdade de capacidade. Então, o que é promover a igualdade de cidadania? É fazer com que todas as crianças estejam na escola, todos os estudantes, independente de suas capacidades, porque não está em jogo essa igualdade de capacidade. Tá? Então, o movimento inclusivo significa isso, uma cooperação social que reconhece e valoriza várias formas de ser e de estar no mundo. De promover, vejam bem, gente, de promover, o movimento inclusivo visa promover o potencial humano dessas pessoas, das pessoas, dos estudantes com deficiência, independentemente se isso vai gerar benefícios econômicos ou se vai elevar os índices de aproveitamento escolar. O acesso à escola, a permanência e a continuidade nos estudos das pessoas com deficiência não está atrelado a elevar índices de aproveitamento escolar ou de gerar benefícios econômicos. Quando a gente se desapega disso, vai para um outro conceito de justiça social, eu garanto para vocês, a nossa prática fica mais leve. A gente começa a enxergar coisas que nunca havia enxergado antes, porque mudou. Os objetos, eles não mudam, o que muda é a nossa forma de olhar para o objeto. O que enxerga a realidade não é o olho humano é só o canal. A imagem chega aqui no cérebro, na região occipital, e aqui a gente tem as nossas crenças e os nossos valores. Se a nossa crença é de um padrão paradigmático da espécie humana, a nossa busca vai ser pelo padrão. Mas se a nossa crença é na diferença humana, a gente vai saber e vai entender que tem várias formas de ser e de estar no mundo. Agora, precisamos romper, por isso que é a mudança mais difícil e, ao mesmo tempo, mais necessária. Mudar
esses conceitos, mudar esses paradigmas, romper com coisas que não dão mais conta da complexidade. Né? Bom, vale dizer que daí a gente compreende que a inclusão escolar é um compromisso da escola regular, não é apenas um compromisso da educação especial, né? É um compromisso da saúde e também não é um compromisso só do atendimento educacional especializado. Porque, vejam, para entender educação inclusiva, é preciso adentrar esse novo conceito de justiça social tão necessário, não só para os estudantes com deficiência, tão necessário para nós mulheres, quantas mulheres estão neste encontro hoje, né? Para as diferenças de sexualidade, as diferenças de nacionalidade. Muito bem. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Então, as pessoas, elas se uniram para estabelecer princípios que asseguram a inclusão escolar, né? E esse movimento, a união dessas pessoas, culminou no quê? Nos textos políticos e legais que nós temos hoje no Brasil, principalmente dos anos 2000 para cá, né? E também incluindo a Constituição de 88, os nossos textos legais e políticos, eles têm por base conceitual a inclusão escolar, tá? Não movimento de integração, de inclusão. Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, a qual o Brasil é signatário, e essa convenção, por meio de uma emenda, ela tem status constitucional, logo, ela é uma lei maior, e a convenção, ela fala em sistema educacional inclusivo, ela não fala de integração. Há os que fazem uma interpretação equivocada e desviada por interesses próprios e políticos, certo? Nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, que também tem base conceitual inclusiva. Nós temos o Plano Nacional de Educação, nós temos a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. A política tem atualizações a serem feitas? Tem aprimoramentos necessários? Claro que sim. Né? Nós temos que partir do que ela inovou para frente e não retroceder, certo? Então, toda essa mudança no nosso conceito de justiça social gerou esse movimento chamado inclusão escolar, né? E esse contexto de mudança de pensamento nos proporcionou esse contexto de produção de textos políticos e legais, que vocês conhecem muito bem e que o Brasil é muito avançado nesse sentido, né? Se ainda existe dificuldade para a gente compreender o movimento da educação inclusiva, pelo menos que a gente não coloque a democracia e os direitos humanos em risco, né? A inclusão escolar, ela desvenda as limitações da abordagem da filosofia política tradicional, desse contrato social que só participam os que têm capacidade física e intelectual igual, os que são produtivamente econômicos, né? Então, ela colocou a inclusão escolar em xeque essa abordagem. Tá? Por quê? Porque a inclusão escolar e social, ela considera que todos os seres humanos são iguais em dignidade. Quando a igualdade que a gente busca na inclusão é a dignidade, não a igualdade física e intelectual, porque a gente sabe que isso não existe. Muito bem, dito isso sobre justiça social, vou parando por aqui, porque também
tem um outro conceito que é de fundamental importância para a gente entender educação inclusiva e educação especial. Vou adentrar agora ao conceito de deficiência, né? Pergunto, qual o conceito de deficiência que você tem? Qual o conceito de deficiência que orienta a sua prática pedagógica? Qual o conceito de deficiência tem um professor de sala de aula? Qual o conceito de deficiência tem o professor da educação especial? Ele pode ser da educação especial, mas ter um conceito de deficiência ainda que não está de acordo com a inclusão. Então, é um outro conceito muito necessário para que a gente entenda a inclusão e a educação especial na perspectiva da inclusão, né? Então, nós precisamos saber que existem modelos teóricos da deficiência. Vejamos, um modelo, e presente ainda em muitas cabeças, é o modelo que a gente denomina caritativo. Modelo caritativo. Isso significa dizer o quê? Que é um modelo que oriunda da cultura religiosa. Tem a caridade como balizador. Tá? E vê a pessoa com deficiência como vítima de um infortúnio da vida. Né? E, portanto, merecedoras de cuidados e de atenção especial. Na educação, esse modelo caritativo faz a gente olhar a pessoa com deficiência, né, como coitadinhas. A gente as olha com dó, com pena, né? E aí, na educação, elas são pouco desafiadas, são muito mais protegidas. E nesse modelo caritativo, quem tem esse modelo caritativo como base conceitual, defende classe e escolas especiais. Um outro modelo para explicar o que a gente compreende por deficiência é o modelo denominado biomédico. O que tem nesse modelo, tão presente também nos dias atuais? Primeiro, ele reduz a deficiência apenas ao aspecto corporal, né? Ele reconhece a experiência de deficiência como uma tragédia pessoal, individual, familiar. Ou seja, a culpa de ter uma deficiência é do sujeito ou da família. Culpabiliza o sujeito pela sua deficiência. O incapaz é o sujeito, porque o modelo biomédico enfatiza o déficit, a incapacidade e a limitação. Esse modelo biomédico não é o modelo dos médicos, tá? É um modelo biomédico, que tem relação somente ao biológico, ao corpo. Então, nesse modelo, a gente vê a deficiência como algo a ser curado, né? Algo a ser curado, a deficiência precisa ser curada nesse modelo. E nesse modelo também se reafirma e se enfatiza as práticas de segregação e estigmatização. Esse modelo defende a institucionalização da deficiência, dizendo que o melhor para as pessoas com deficiência realmente elas devem estar em ambientes à parte, porque elas vão ser melhor tratadas. Né? Então, se vê somente a lesão, não se dá uma atenção ao ambiente no modelo biomédico. Daí, nós avançamos um pouco mais no nosso modelo teórico de deficiência e adentramos a um modelo que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, né, a própria inclusão, os seus textos também políticos, traz esse modelo que é o modelo social da deficiência. E o que significa dizer isso, né? Primeiro, esse modelo social surgiu a partir das próprias pessoas com deficiência, tá?
foram ativistas, pessoas ativistas com deficiência ali a partir da década de 70, que manifestaram seu incômodo com essa redução da deficiência ao aspecto corporal apenas, e buscaram dar maior ênfase às barreiras sociais, culturais e físicas impostas pelo meio ambiente. Ou seja, as pessoas com deficiência disseram, não, tudo bem, eu tenho uma cegueira, eu tenho uma surdez, ou eu tenho uma limitação ou um impedimento motor, mas em interação com o meio, como é que fica? Como é que o meio me proporciona acesso? Se o meio me proporciona acesso, acessibilidade, eu vivo a minha experiência de deficiência, né, com menor intensidade. A minha situação de deficiência, ela muda conforme o meio me proporciona acessibilidade. Como agora, nesse momento, o que seria de uma pessoa surda se não tivéssemos um intérprete? Ela não teria acesso ao que eu estou falando. Então, tudo bem, há que se considerar. Nós temos na plateia uma pessoa que não escuta, mas ela vai viver a sua experiência de deficiência se não tiver um intérprete. Quando a gente tem um intérprete, né, o meio se tornou acessível. Ela não vive a experiência da deficiência. Quando a Flávia fez a descrição da minha imagem, do meu ambiente, fez a descrição da imagem dela, do ambiente dela, as pessoas cegas que estão nos ouvindo já vivem uma outra situação de deficiência. E como disse a Flávia no início aqui do nosso teste, temos muito o que aprender sobre acessibilidade, nós não temos essa prática. Sabem por quê? Porque o movimento de inclusão social e educacional, ele surgiu a partir dos anos 90 na Europa e nos países nórdicos, e no Brasil a partir dos anos 2000. Então, apenas há 20 anos que nós estamos discutindo um outro conceito de justiça social, estamos estabelecendo um outro contrato social, e agora que estamos na convivência, aprendendo a prestar atenção no outro. Opa, tem um outro que não vê, como é que eu posso aqui tornar o ambiente acessível? Tem um outro que não escuta, tem um outro que tem restrições físico-motoras. O advento da inclusão é que nos está trazendo essa oportunidade de experiência. Porque só vamos ser tocados por isso se vivermos a experiência. Essa experiência que nos toca e nos transforma. Então, muito bem. O modelo social da deficiência é isso. Ele tira o foco do sujeito e coloca o foco no ambiente, nas barreiras. E esse modelo vai em busca de remover as barreiras para dar acesso ao sujeito, não mais culpabilizando o sujeito pela sua deficiência. Então, e também eu acho que vale a pena citar que nós tivemos um modelo social de segunda geração, e quem trouxe esse modelo social de segunda geração, ali aproximadamente na década de 90, foram as teóricas feministas, tá? Que também, por terem seus filhos com deficiência, começaram a levantar a bandeira da inclusão, dizendo: a inclusão beneficia, não a segregação e não a exclusão, certo? Então, elas trouxeram uma contribuição enorme para esse modelo social. Acho que vale dizer também que dentro, né, nós temos essas nomenclaturas. Racismo é quando a discriminação e o preconceito em relação a raças. Nós falamos que é racismo, sexismo, xenofobia, misoginia, né, o ódio à mulher.
Para a questão da deficiência, nós temos aí duas terminologias. O capacitismo, que se reflete valores atribuídos a determinadas capacidades e habilidades, como produtividade e competência, privilegiando aqueles que atendem aos padrões normativos, certo? O capacitismo é para dizer que tem pessoas presas a esse contrato da igualdade de capacidade física e mental, intelectual. E nós temos um movimento também de deficientismo, que se refere à discriminação por deficiência, em analogia ao sexismo, ao racismo, certo? Então, qual modelo teórico orienta as nossas práticas? Se eu acho que o déficit é uma culpa do sujeito, só está no sujeito, pouco eu vou me importar em remover as barreiras do ambiente, certo? A segregação e a defesa de escolas especiais e classes especiais tem relação direta com conceitos arcaicos sobre deficiência. E aí, como professores, como educadores, nós temos a obrigação de identificar e conhecer isso. Tá? Um dos indicativos, e isso eu sei aqui que tem professoras do Núcleo Otília Cruz, o Núcleo de Educação Infantil aqui de Florianópolis, a qual eu trabalhei, professoras empenhadas, professoras que já estão nesse outro conceito de justiça social. Eu trago aqui uma frase que essas professoras dizem e que a convenção adota também, tá? Que é um dos indicativos primordiais de que a gente compreendeu a inclusão e compreendeu o modelo social de deficiência, que é o reconhecimento de que a criança, de que o estudante vem antes de sua deficiência. Essas professoras a qual eu trabalhei, elas identificavam com muita habilidade o que era próprio da infância e o que era próprio, uma característica da deficiência. Mas elas viam com muita habilidade a infância, a criança, o estudante, muito antes da sua deficiência. E isso faz toda a diferença. Então, deixa eu ver como é que está o meu tempo, acho que eu tenho mais alguns minutos. Para finalizar essa parte do conceito de deficiência, é bom que a gente saiba que assegurar uma vida digna não se resume só à oferta de bens e serviços médicos, certo? Mas exige também a eliminação de barreiras e a garantia de um ambiente social acessível a esses corpos com impedimentos físicos ou sensoriais ou intelectuais, certo? Garantir a escola é ir além da oferta dos bens de saúde. É um bem extremamente necessário também. Um outro conceito aqui, que é de fundamental importância, talvez agora eu tenha que correr um pouquinho em função do tempo, então já falamos de justiça social, falamos de deficiência, diferença é um outro conceito. De que diferença nós estamos falando? E isso é muito comum nas nossas práticas pedagógicas. O diferente, vamos reconhecer a diferença. Rapidamente falando, é bom que a gente saiba que nós podemos ter duas perspectivas ao falarmos de diferença. Uma essencialista, a outra não essencialista. A não essencialista, já adianto que está de acordo com os princípios e fundamentos da inclusão. A essencialista
A essencialista é aquela que diz assim, ó, aqui eu tenho uma referência, eu tenho um padrão, e tudo que foge do padrão e da referência é dito ou diferente. A perspectiva essencialista vai nos dizer que a diferença está no outro, porque não atende à norma, não atende o padrão. Né? Então, essa perspectiva, ela é perversa porque ela faz a gente ficar presa a essa norma, a esse padrão, e a considerar um desvio e um problema a ser resolvido quem foge a essa norma, certo? Essa perspectiva essencialista é o que os racistas defendem como raça pura, né? Que eles defendem a raça pura. É o que os homofóbicos defendem como sexualidade correta. Tudo tem uma referência. Espera aí, mas é o que a escola também defende como aluno ideal. Então, veja como essa perspectiva pode estar presente nas nossas práticas pedagógicas. Então, eu tenho uma referência de aluno ideal e tudo que foge ao aluno ideal, né, é um problema a ser resolvido. A inclusão não está de acordo com isso, porque a inclusão não trabalha com referências com normas. A inclusão trabalha com diferenças humanas, certo? Quando eu tenho essa perspectiva essencialista, eu tenho uma grande tendência a tematizar o outro, ou seja, o autista, o estudante com deficiência intelectual, o estudante com paralisia cerebral, eu tematizo. E geralmente se busca uma didática para aquele a qual eu tematizo. Tematizo um, didática para esse um. Né? E eu já antecipo, não existe didática específica para crianças com autismo, com síndrome de Down. O que existe na inclusão é um ensino para todos, com todos. Né? Compreendendo que nós não podemos tornar todos esses alunos os mesmos. Enquanto a gente procurar os mesmos, a igualdade não é que todos cheguem a serem os mesmos. A igualdade é ponto de partida, no sentido de que todos tenham direito ao que está sendo trabalhado com todos, ao conhecimento que é para todos. Não existe uma didática específica, agora eu vou individualizar para a criança com síndrome de Down ou para a criança com autismo. O que existe é o ensino para todos e o reconhecimento que cada uma aprende do seu jeito, do seu modo, que os estilos de aprendizagem se diferenciam, certo? Bom, na perspectiva não essencialista, o que a gente valoriza? O sentido da diferença na perspectiva não essencialista vem da multiplicidade, o próprio nome já diz, da ideia de múltiplo, que não é, as pessoas não são marcadas por um único atributo, né? Elas não são divididas em categorias isoladas. Por isso que as professoras, a qual eu trabalhei, do Neim Otília Cruz, esse núcleo da educação infantil, dizem que a criança vem antes da sua deficiência. Porque elas, na perspectiva, essas professoras têm a perspectiva não essencialista. O que quer dizer isso? Né? Quer dizer que nós não podemos encerrar as crianças, os estudantes, na sua deficiência. Um sujeito com autismo não é só o seu autismo. Ele é muito mais do que isso. Como? Eu não posso me encerrar no meu gênero, eu não sou só mulher, brasileira, professora, casada. Eu sou muito mais do que todos esses atributos, eu sou múltipla. Eu posso ter 5 crianças com autismo. Isso é também a ideia de múltiplo. Eu vou ter 5 crianças que não se repetem, que não se tornam idênticas porque têm autismo. Por isso que não existe uma didática para os 5. Se cada um é único, não se repetem, eu não posso ter uma didática que vai dar para os 5.
Estão compreendendo isso? Isso é de fundamental importância. Eu tenho 5 crianças que não se repetem, que são múltiplas. Outra outro ponto que essa perspectiva não essencialista traz, que é muito interessante. Além de as pessoas não se reduzirem a um único atributo, não se repetirem, elas são um constante vir a ser. O que significa dizer isso? Eu não sou hoje o que eu fui ontem. Eu não serei amanhã o que eu sou hoje. Nós somos um constante vir a ser. A criança com deficiência intelectual que você tem hoje na sua sala, ela não será a mesma amanhã, não será a mesma no ano que vem. Porque isso é um outro aspecto da condição humana, esse vir a ser. Então, a diferença numa perspectiva não essencialista passa a ser vista como uma característica profunda da vida interior, e não apenas uma questão de alguns grupos. Ou seja, a diferença não está no outro. A diferença está em todos nós, está em cada um de nós. Nós, mulheres que estamos participando agora desse encontro, nós não temos uma identidade fixa que nos iguala. Ah, são todas sensíveis, todas querem ter filhos, todas são muito choronas. Há muitas mulheres aqui que não têm o projeto de serem mães. E isso, numa perspectiva essencialista, nós diríamos, como uma mulher não quer ser mãe? Tem algum problema? Porque a norma é ser mãe. A norma é ter o instinto materno. E a mulher que não quer ser mãe? Ela é a outra, a diferente, a desviada? Isso é a perspectiva essencialista. Na perspectiva não essencialista, isso não existe. O que existe assim, são mulheres que não são idênticas, que se diferenciam uma das outras, que têm suas particularidades, suas subjetividades. A diferença está em cada uma. Então, entendendo isso, é muito fácil transpor para as nossas crianças, os nossos estudantes com deficiência. Como cada um está vivendo o seu autismo? Como cada um interage com o seu autismo? Como cada um é? E aí não há formação que dê conta disso, porque nós podemos ter formação sobre o autismo que vai nos dizer o que é o autismo, mas o autismo não vai nos dizer tudo sobre o estudante que eu tenho. Muito bem. Então, perspectiva essencialista e perspectiva não essencialista. Uma vem da identidade fixada, da referência, e tudo que foge ao problema é o desvio. A outra não essencialista é tudo é diferença. A diferença está em todo, não existe a norma. Então, justiça social, diferença, deficiência, né? Tudo isso faz nos entender a educação inclusiva, que é um conceito, também precisamos saber o conceito de educação inclusiva, que não pode ser confundido com integração escolar. Tá? Então, a educação inclusiva, né, primeiro, defende o direito de todos à educação sem exceção, nenhum a menos. Porque parte dessa ideia de justiça social que reconhece a diferença humana. Tá? A educação inclusiva, eu não vou ter tempo de abordar isso, sugere uma reorganização das nossas práticas pedagógicas para que a gente trabalhe, não é com a pessoa com deficiência, para que a gente trabalhe com as diferenças humanas, porque a diferença não vai estar só no meu estudante com síndrome de Down ou com autismo, a diferença vai estar em todos. Então, nós precisamos discutir muito bem o que é o ensino, a aprendizagem, o planejamento, a avaliação para todos.
que vá ao encontro dessa diferença humana. A educação inclusiva sugere uma reorganização da educação especial, porque a educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, não é mais aquela que a gente conheceu em tempos de integração e em tempos de segregação. A educação especial nasceu nas escolas especiais, veio para as escolas regulares ainda querendo substituir o professor de sala de aula. Hoje ela não é mais isso. Hoje ela é apoio aos estudantes com deficiência. Hoje ela tem por base o modelo social de deficiência. Em que sentido? De remoção de barreiras, de acesso ao que todo mundo está tendo nos ambientes escolares comuns. E apoio, ao contrário dos que muito falam, a educação especial não pode se limitar a apoio. Apoio é muita coisa. Eu quero ver a educação especial como ela está adentrando aí, ó, comunicação aumentativa e alternativa, recursos ópticos e não ópticos, desafios da cognição, português escrito. Não é pouco. E ao contrário do que muitos dizem, a educação especial, por meio do atendimento educacional especializado, não se restringe ao atendimento ao aluno na sala de recurso multifuncional, que é uma outra crítica que a gente vem sofrendo da atualização da política, porque dizem o seguinte: o atendimento educacional especializado é uma limitação da educação especial porque fica com o estudante lá na sala de recurso multifuncional atendendo. O atendimento individualizado na sala de recurso multifuncional é uma das ações da educação especial, mas não é a única. As professoras de educação especial que estão me ouvindo sabem muito bem disso. Uma professora de educação especial, por meio do atendimento educacional especializado, precisa fazer um estudo de caso de cada estudante que ela acompanha. Com base nesse estudo de caso, precisa elaborar um plano de atendimento. Esse plano de atendimento vai envolver atendimento individualizado, pode também não envolver atendimento individualizado. Vai envolver produção de material para cada estudante. Vai envolver articulação com profissionais da área da saúde que atendem esse estudante na área da saúde. Vai envolver conversas, encontros com a família, com a equipe pedagógica, com o professor desse estudante. Vai envolver observações em sala de aula para ver como esse estudante se manifesta com o recurso que foi produzido, como que ele interage com a turma, com o professor, vai coletar informações. Não é pouco. Vai trabalhar com formação no ambiente escolar. Vai fazer troca de experiências com todos os envolvidos com o estudante que ele atende. Então, não é pouco. Não é reduzido. Né? Apoio é muita coisa. Então, a educação inclusiva, digamos que tem essas duas vertentes. Ela sugere mudanças no ensino regular e mudanças na educação especial. A Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, trouxe, né, em função de mudanças conceituais, ela produziu textos, a política é um texto político. A resolução número 4 do Conselho Nacional de Educação é um documento legal, que produziu o quê? Em função das mudanças conceituais, produziu textos que nos impulsionaram a ter uma nova prática de educação especial. Que nós estamos, há pouco tempo, 2008 para cá, 12 anos com essa nova prática de educação especial. O que nós precisamos fazer agora é aprimorá-la, não retrocedê-la. Mas, para isso, precisamos ter claro o nosso conceito de justiça social, de deficiência, de diferença, de educação inclusiva e o que é a educação especial em tempos de inclusão. Né? Então, para finalizar, deixa eu ver o que eu posso finalizar aqui com vocês. Eu acho que eu posso dizer que fique bem claro, imaginem aqui 3 círculos
que se interconectam. Um círculo, vamos chamar de atendimento educacional, que é o ministrado na rede regular de ensino, a sala de aula. Isso precisa ter uma perspectiva de inclusão, em todos aqueles sentidos que eu já falei, de ver que o professor de sala de aula vai ter uma turma da diferença e não do diferente. Então, a perspectiva inclusiva precisa estar no projeto político-pedagógico do ensino regular, da sala de aula. O professor de sala de aula precisa saber e assumir o estudante com deficiência é estudante dele como qualquer outro aluno. Que num outro círculo eu tenho a educação especial, o atendimento educacional especializado, que se interconecta com o ensino regular, que depende das práticas de ensino regular, mas que não se confunde e não substitui as práticas de ensino regular. A educação especial, o atendimento educacional especializado é apoio, é serviço, é recurso, é estratégias de acessibilidade para o estudante com deficiência. E um terceiro círculo, que não se confunde com AEE e também não se confunde com o ensino regular, mas que é extremamente importante se interconectar, é o atendimento da saúde. Crianças e estudantes com deficiência geralmente necessitam dos serviços da saúde, como fono, físio, médicos, e muitas vezes, a educação especial é responsabilizada por aquilo que a saúde não oferece e confundida. Educação especial fica no âmbito da educação, do educacional e não da saúde. Como também a saúde não deve ser confundida no âmbito educacional, como, por exemplo, médico prescrever que aquele estudante precisa de um cuidador, de um professor auxiliar, de um acompanhante. Não é ele que determina isso. Isso não é da saúde. Isso é da educação. Quem determina a educação. Então, finalizando, acho que meu tempo aqui já está mais do que além. Fechando esses três círculos, eles se interconectam, um precisa do outro, mas eles não se misturam e não se confundem. Temos particularidades do ensino regular, temos particularidades do atendimento educacional especializado e temos particularidades do atendimento da saúde. Todos necessários. E vão se fortalecer se houver essa interconexão. Certo? Então, eu vou terminando por aqui. Espero ter contribuído. Muito obrigada por me ouvirem. Eu acho que foi um tempo longo. Passo para a Flávia aí para a condução das perguntas e fico aqui à disposição de vocês. Muito obrigada. Nossa, professora, a gente que agradece. Que delícia ouvir. Passou assim muito rápido. Eu acho que falas muito pertinentes e vindo de encontro com todo o trabalho que a gente está fazendo aqui na rede, né? Eu não sei se as pessoas têm alguma pergunta, pelo menos por enquanto no chat não tinha nada, então não sei se alguém tem pergunta, se quer estar fazendo. Então, tá todo mundo elogiando muito, professora. Foi realmente foi uma contribuição, assim, excelente, assim, os conceitos pelo menos me fez pensar muito e vindo de encontro com o que a gente está tentando trabalhar muito, como quando a senhora coloca agora a questão, né, da saúde, quanto não receber esses laudos médicos com precisa de cuidador, e para você tirar isso, né, para você trabalhar com que quem decide é a educação, que às vezes aquele cuidador vai ser mais prejudicial do que um auxílio. Então, a ligação, né, da sala de aula, o seu papel, o AEE com o seu papel, a saúde com o seu papel, e a importância desses serviços e cada um se ligando, né? Eu acho riquíssimo. Não sei se alguém... Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Rô.
Já trabalhei com ela no Otília, sou a Jaqueline. Ela sabe que eu tenho um filho portador de síndrome de Down, né? E já está no ensino regular, né? Mas a gente vê que muitas vezes a família tem um papel que às vezes é posto de lado, porque eles veem muito aquela criança naquele momento, né? E não respeita, às vezes, a necessidade da família de ter um acompanhamento também para as dificuldades que essas crianças enfrentam quando estão no meio social ou tentando ser inserida no processo como é que é? Me fugiu a palavra agora, né? Então, a família, ela, às vezes, ela é responsabilizada pelo o comportamento dessa criança nas instituições, né? Muitas vezes eles não vê o trabalho que a família também enfrenta e aí questionam: seu filho, além desse problema, ainda ele, deve ser porque a família não cuida, ou que a família isso, que a família aquilo, né? Então, às vezes, a escola, o profissional, a educação também tem que ter essa rede de apoio à família, e muitas vezes a família é julgada assim pelo comportamento da sua criança, né? Então, gostaria muito de deixar uma pergunta, seria, né, o apoio na família também não pode ser esquecido, Rô. Infelizmente, a família não tem esse apoio. Obrigada, e prazer em revê-la. Posso responder um pouquinho, Flávia? Pode sim, à vontade, professora. Oi, Jaqueline. A Jaqueline é uma professora super empenhada também. Gostei muito de trabalhar com ela. A gente trocou muitas ideias na época que a gente trabalhou juntas no Núcleo de Educação Infantil Otília Cruz. E sei que ela é mãe de um jovem com síndrome de Down, né? E por isso mesmo a gente trocava muitas informações e experiências. O que eu posso dizer, Jaque, é que você tem razão. Nós temos, eu não sei o que acontece, que quando a gente está diante de uma dificuldade nossa, de um problema, nós começamos a procurar culpados e a delegar, né, a delegar para o outro, às vezes o que é de nossa responsabilidade, às vezes o que nós mesmos podemos resolver, né? Às vezes o problema está em nós, mas a gente enxerga no outro. Nós temos muita dificuldade, é um exercício ainda que a gente tem, é um exercício necessário, né? A gente não encontra a dificuldade na gente. Por exemplo, tudo isso que eu conversei agora com vocês, é preciso levar a essa reflexão mesmo, como falou a Flávia, né? Espera aí, como é que estão os meus conceitos de deficiência, de diferença, de escola, de educação inclusiva, de educação especial? Porque se eu não faço esse exercício de voltar para mim, espera aí, pode ser uma dificuldade minha, um problema meu, quem sabe sou eu que não estou resolvendo. Eu vou delegar, assim, para o outro, tá? A responsabilidade e a culpa pelo problema. E eu concordo com a Jaque, é comum a gente, dentro da escola, falar isso, né? Vejam se não é comum. Essa criança é falta de manejo familiar. Os pais não são organizados. A mãe fala uma coisa, o pai fala outra. A mãe não se empenha como deveria se empenhar para levar nos atendimentos. Claro que há dificuldades por parte da família, que há questões relacionadas, mas nem sempre. E às vezes não há, e a gente acaba enxergando alguma coisa. E aí, Jaque, uma experiência que eu gostaria de passar, quando eu comecei a trabalhar, eu acho que a Jaque pegou uma parte aí no Núcleo de Educação Infantil, uma ação que eu acho de fundamental importância é formação no âmbito da unidade escolar. Então, todo ano a gente fazia uma formação para professores. Por quê?
Porque os professores precisavam discutir esses conceitos que a gente acabou de discutir. Além desses conceitos, trazer situações do seu cotidiano escolar. Aí, um belo ano, a gente deu um clique assim, puxa vida, por que não trazer os pais para essa discussão? Aí, primeiro ficou, não, mas isso aí diz respeito à sala de aula, à educação? Não, esses conceitos aí, como é que a gente quer depois que o pai tem uma determinada atitude ou uma determinada compreensão, se eles não tiveram acesso a essa discussão? Se eles não tiveram acesso a esses novos conceitos? Então, os pais começaram a participar da formação com a gente. Tá? Pais ainda de estudantes com deficiência. Não deu tempo, porque eu já saí da escola, de chegar num outro nível, né, dos pais de estudantes com deficiência e de pais de estudantes sem deficiência. Mas esses pais de crianças com deficiência começaram a ter a discussão que os professores estavam tendo, e deu muito certo, né? Porque os pais também têm que ser formados. Os pais, eles vêm de uma escola tradicional como a gente, eles vêm de uma concepção conservadora e excludente como a gente. Só que nós, professores, temos espaços para discutir e trabalhar isso. A Jaque sabe porque é professora, mas se não fosse professora, talvez tivesse pouco espaço de discussão. Então, nós temos, também é uma obrigação nossa, quem sabe, Jaque, a gente faz o quarto círculo. Olha aí a ideia da Jaque. Família. A família não se mistura com a escola, não se confunde, né? Família, no sentido, família não é escola, escola não é família. Não se confunde com o atendimento da saúde, não se confunde com a EE. Mas é necessário e deve se interconectar. E quando a gente diz não se confunde, haja vista aí a educação remota, não é? Que as crianças estão em escola. A casa não é escola, os pais não são professores. Não é? Deixo aqui também firmado que nada substitui a educação básica presencial, para que os professores sejam professores, a escola seja escola, a casa seja casa e a família seja família, certo? Então, Jaque, aí você me inspirou a fazer o quarto círculo, família, e concordo com você. Obrigada, Rô. Como sempre, bem reflexão naquilo que a gente pode estar acrescentando, né? E tem muito a acrescentar nessa caminhada, né, para a educação especial, né? Obrigada, um beijo. Professora, tem uma pergunta da professora Karen, ela perguntou assim, a educação especial, ela quer saber um paralelo, né, da educação especial em Florianópolis, como que está a relação entre o AE e a sala regular, né, qual a experiência que tem em Florianópolis entre a educação regular com o AE? E aí depois a Rita de Cássia quer fazer uma pergunta. Rita, se você quiser mandar no chat eu leio, ou depois quiser falar, aí a gente faz. Olha, o que eu posso dizer de Florianópolis? Florianópolis, eu não sei se vocês sabem, muitos devem saber, que Florianópolis, a rede municipal de ensino de Florianópolis foi pioneira na implantação do AEE, da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva. Inclusive, isso fez com que eu fosse um tempo para Brasília, para o Ministério da Educação, coordenar a Política Nacional de Educação Especial, em função do nosso pioneirismo aqui. E lá em Brasília, nós contribuímos bastante com essa concepção de AEE, com formação de todas as redes de ensino do Brasil, certo? Então, Florianópolis foi pioneiro, Florianópolis não abre mão da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, não abre mão do direito à educação, não há negação de matrícula de jeito nenhum. A nossa rede é bem grande, né? Nós temos muitas unidades de educação infantil, muitas unidades de ensino fundamental. É claro que nesse conjunto a gente sempre vai encontrar professores que ainda são resistentes, que não entenderam muito, que estão na visão biomédica ou caritativa da deficiência, que tem uma outra, tem
a visão, a concepção de justiça social contratualista, diferença como existe uma norma, a gente sabe que tem professores nesta concepção ainda, mas é uma rede que se modificou bastante, que avançou bastante. Nós abrimos todos os anos sempre uma nova sala de recurso multifuncional. É uma corrida, viu, gente? Tem que formar professores, tem que ter um planejamento todo ano. Uma coisa é professor da educação especial e formação específica para que ele atue no atendimento educacional especial, formação específica em serviço continuada, né? Então, todo ano, por meio de... Agora eu não estou mais na gestão, que está na gestão é a Ana Paula Felipe, que está conduzindo muito bem também os serviços aqui de educação especial. Todo ano é pensado numa formação, todo final de ano é pensado numa formação para o ano seguinte, com base nos relatórios que são trazidos das professoras de educação especial, e elas vão apontando suas necessidades de formação. Obviamente, se seleciona alguns tópicos, né? Porque no ano a gente não consegue dar todas as formações necessárias, mas formar esses professores. Há sempre um empenho do setor de educação especial de se conectar com o ensino fundamental, educação infantil, educação de jovens e adultos, para ter formação na área de inclusão, que não é uma formação específica para a educação especial, mas para todos os professores. A gente tenta tirar o tempo todo essa ideia de que precisa de uma formação em autismo, em deficiência, para entender a criança com deficiência que a gente tem. Então, é um trabalho contínuo, né, que ainda exige fôlego, porque professores que vão, professores que ficam, professores que entram, e a gente tem que estar acolhendo, sempre trabalhando. A gente trabalha muito no âmbito também paradigmático, né? A formação traz isso, mudança desses paradigmas. Mas eu diria que é uma rede que já está no nível do aprimoramento, né? Agora a gente necessita aprimorar ainda mais as nossas práticas de IAE, de educação especial. Mas em nenhum momento, em nome das nossas dificuldades, em nome ainda de algumas resistências, a gente pensa em voltar ao modelo da integração, da classe especial, da escola especial que escolariza. Acho que vale dizer que a PAI de Florianópolis também é uma grande parceira na inclusão, ela fica atuando mesmo como centro especializado, não faz movimento de ser escola regular, de escolarização, então é uma grande parceira, certo? Então, a gente está muito mais agora já no âmbito de aprimorar, a necessidade de aprimorar as nossas práticas de educação especial. A Rita queria fazer uma pergunta e depois tem uma outra no chat da Elaine. Então, Rita, não sei se você quer fazer, depois eu leio a que tem aqui. A Karen, que fez a pergunta, ela agradece, né? E com esse relato a gente podemos concluir mais uma vez que a educação inclusiva é possível mesmo diante de algumas dificuldades. Rita, não sei se você quer fazer a pergunta. Vou fazer a pergunta. Oi, Rosângela, tudo bem? Prazer em revê-la. Tive o prazer de fazer o curso contigo em Brasília em 2007. A gente via aí que nesse tempo houve um movimento bem grande, né, da educação inclusiva no nosso país, né, desse período para frente. E de 3 anos para cá, 3 anos e meio, a gente vê assim uma grande estagnação na questão eu percebo assim na questão da atualização das salas de recurso, né? Tu falas ali que Florianópolis tem aberto salas de recurso, mas assim eu percebo, né, que na minha região aqui, que é a Carbonífera, que a gente, depois que, né, não houve mais as atualizações das salas de recurso, acabou se estagnando, né, esse processo de ampliação das salas multifuncionais, né, e a gente sabe do quanto essas salas, elas fazem a diferença na vida da pessoa com deficiência.
né? Ou ali por ali que alunos que passam, né? Que a gente muitas vezes a gente fica ali num processo de observação para depois dar os encaminhamentos. Então, assim, eu gostaria, né, de saber, assim, a sua colocação sobre essa questão, né? E a gente tendo aí agora um Fundeb ampliado, né, numa questão escalonada, a gente sabe que vai vir mais verbas para educação especial, indígena, quilombola, enfim, né, ampliação da educação infantil. Então, assim, eu gostaria, assim, que tivesse, assim, um norte, né, de como que a gente poderia estar fazendo essas cobranças via, né, governo federal, enfim, se tem algum movimento de vocês que foram, né, as percussoras na educação especial, se tem algum movimento que a gente possa estar contribuindo, né, com a ampliação também das salas, né, de onde muitas escolas que ainda não têm, né, as salas de recursos multifuncionais. E, às vezes, esses alunos têm que estar se deslocando, né, do seu bairro para estar indo numa escola X, onde poderia ser prestado esse serviço mais próximo à sua casa, né, vamos dizer assim. Eu queria que tu me falasse um pouco sobre isso. Oi, Rita, tudo bem? Tudo. Acho que tu lembra de mim, né? Não sei. Você é de onde, Rita? Criciúma. Ah, sim, tudo bem? A loirinha, tudo. Tudo bem, Rita? Sim. Então, Rita, aqui em Florianópolis, as salas de recursos multifuncionais, elas são abertas foram abertas ou em função já de recurso aprovado no governo passado, né, e que chegou por agora, ou com recurso próprio da prefeitura, certo? A prefeitura em si investe muito também na abertura de sala, tá? Investe em que sentido? De conseguir um espaço dentro de alguma escola, de conseguir a mobília para aquele espaço e de contratar o professor para atuar naquele espaço, tá? Agora, o que eu posso dizer para você? É o que você conhece, o que você afirma aí. A gente não tem muita perspectiva de investimento desse governo para a educação especial, certo? Eu, particularmente, não vejo muita perspectiva. Certo, era isso que eu queria ouvir. Era isso aí que eu queria ouvir. Não, e temos que ser sinceros, né? Não há um interesse. Não, agora, né? Não há um interesse do governo federal e temos que viabilizar recurso próprio do município, certo? Para atender essas necessidades locais. Isso não exclui, como é que eu posso dizer, o nosso compromisso de buscar os recursos lá e de dizer para o Ministério da Educação que nos faltam os recursos. Isso nós podemos fazer como? Por meio de ofício, por meio de carta, né? Você sabe que em âmbito nacional, e eu faço parte desse movimento aí de militância, puxa vida, a política só não foi ainda emplacada graças aos nossos movimentos de carta de repúdio, nota de esclarecimento. Eu mesmo estive em Brasília em março desse ano, fiz um esclarecimento e uma discussão lá com o Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência. Isso tem gravado, quem quiser ter acesso, está no YouTube. Né? Agora mesmo, em relação ao Fundeb, nós fizemos movimento. Em relação, não sei se vocês souberam, nessa possibilidade de volta presencial para todos, menos para as pessoas com deficiência. Nós fizemos uma nota de repúdio pelo LEPED, que é o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diferença da Unicamp, a qual eu faço parte. Fizemos uma nota de repúdio, mais de 40 instituições foram signatárias e não passou lá no Conselho Nacional de Educação.
Então, agora a gente está no movimento de fazer resistência para não passar aquilo que a gente considera ruim, né? Para não retroceder. A gente está segurando, resistindo o retrocesso. Então, eu torço para que uma hora... Nada é eterno, né? Então, é esse momento de segurar o retrocesso, e para segurar o retrocesso a gente tem que se manifestar, tem que se fazer presente, certo? É o que eu posso te dizer, Rita. Realmente o momento político não está muito favorável para a aplicação de recursos, né? Não. Mas é isso, mas continuamos na luta, resistir e lutar, né? Quem sabe melhora daqui para frente, né? E é mobilização mesmo, né? Não tem outra forma. Mobilização e fazer a nossa parte como a gente está fazendo agora. O Vinhedo não se organizou em ciclo de conferências, que, aliás, né? Isso o Michel Dissertot, que é um historiador que eu gosto muito, fala nas estratégias, né? A estratégia são aquelas brechas, aqueles buracos que a gente vai se enfiando para romper com aquilo que quer nos acabar e nos retroceder. Então, por mais que não tenha, por exemplo, investimento para a gente se encontrar e ter formação, de repente a pandemia nos proporcionou esses encontros virtuais. Isso. Então, vamos aproveitar essa estratégia, essa brecha, para fazer isso que Vinhedo está fazendo agora, reunindo profissionais de Vinhedo, do Brasil inteiro, para a gente discutir aquilo que a gente acredita, em inclusão, né? Não, eu acho que a pandemia, ela veio até para a gente, né, nós professores, vamos dizer, no geral, ainda somos, né, temos assim, eu, por exemplo, tenho um pouco de dificuldade nas tecnologias, né? Sou do tempo lá dos anos 70, né? Não sou, era do século XXI, então hoje esses alunos hoje, eles têm uma facilidade de mexer nas tecnologias, a gente já tem um pouco mais de dificuldade, mas a gente já está aprendendo a lidar com essas tecnologias. Então, assim, a gente não precisa estar saindo de casa, né, para estar discutindo um assunto desse, a gente pode marcar uma determinada hora e discutir com o país inteiro, né, interligadas, né? Claro que o MET ele comporta 250 pessoas, mas veja, a gente está em 134, um número bom, expressivo de pessoas. Então, eu acho que a pandemia também ela veio para dar uma modernizada, né, na nossa forma de pensar, na nossa forma de estar reunida virtualmente, né? Claro, em toda crise há a oportunidade. E essa é a oportunidade da gente se encontrar presencialmente. Imagina só, fazer um encontro como esse, por exemplo, deslocar de Florianópolis para Vinhedo, gastar com avião, talvez não se tivesse o recurso, gastar com hotel, né? Gastar com coffee break, com auditório, equipamento de som, e de repente a gente está tendo tudo isso aqui, digamos assim, sem custos, certo? Isso é a estratégia que o setor fala para a gente ir rompendo. Com a sua generosidade, né, Rosângela? Acho que todas as pessoas que a gente conseguiu foi por generosidade dos palestrantes, assim, a gente, na cara de pau, tem pedido para um monte de gente, porque a gente acredita de verdade, a gente vai continuar fazendo enquanto a gente conseguir esses parceiros de tamanho como você. Muito obrigada, viu? Imagina. E foi bem isso, professora, assim, foi aproveitar a oportunidade, né? Enquanto grupo da educação especial, precisamos discutir, estávamos discutindo o que fazer nesse período de isolamento, atividade para os alunos, e aí vamos tentar. Aí, porque é o que a senhora falou, trazê-la para Vinhedo, era avião, a gente só escuta a única palavra, vou falar do município, né, de Vinhedo, não temos dinheiro, não temos dinheiro. Então, quantas vezes nós pensamos nessas formações, né, para os professores e a gente já esbarrava na hora na falta de dinheiro. Então, fomos na cara de pau, então a Lu conhecia um, eu conhecia outro, e fomos convidando, e muito obrigada, né, a única coisa que a gente tem para... E estamos começando timidamente com o grupinho, né, com as professoras de Vinhedo, e estamos no Brasil todo,
né? E acho que é trazer essa oportunidade de reflexão mesmo, né? Trazer esse movimento, né? Então, e aproveitar, foi exatamente o que a senhora colocou, aproveitar a situação, né? Temos um momento online, então vamos tentar, né? Vamos ver se a gente consegue, felizmente estamos conseguindo, né? Acho que tinha só uma última pergunta, até para a gente finalizar pelo tempo, por tudo. A Elaine perguntou do AE em tempos de isolamento social. Você poderia falar um pouquinho, daí a gente finaliza, até por conta do tempo, tudo. Então, as primeiras lives eu fiz mais direcionado a EE em tempos de pandemia. E o que eu posso dizer, né? Quando surgiu a pandemia e a questão da educação remota, veio essa preocupação, essa dificuldade. E agora? O AE? E agora? Os estudantes com deficiência? E isso é natural, né? Quando uma coisa nova surge, vem as dúvidas. Mas, com o tempo, a gente foi se dando conta, e foi trabalhando isso também nos encontros virtuais, e primeira coisa, né? E agora não está em questão, porque quando a gente vai discutir a educação remota, a gente tem que... Eu também tenho uma live sobre isso que eu digo, né? Esse bombardeio de atividades para professores, para estudantes, que não dão espaço de tempo para a gente refletir, para a gente pensar, o quanto que isso é prejudicial também. Mas, enfim. E outra coisa se uma escola se organiza com atividades virtuais, seja por WhatsApp, seja por uma plataforma, seja encaminhando atividades para os estudantes, então, o que é comum ao estudante é comum a todos os estudantes. O estudante com deficiência não pode ficar fora do que é comum a todos os estudantes. E aí, como é que entra o AE? O AE na educação remota não perde seus princípios e fundamentos. E quais são eles? Primeiro, ele não substitui o professor que é de todas as crianças. Ele não vai fazer currículo adaptado. Ele não vai fazer atividades individualizadas. O currículo comum, que é de todos os estudantes, é do estudante com deficiência também. Mas o que o professor do AE vai fazer? Ele vai fazer um estudo de caso de cada criança, né, e, consequentemente, um plano, para ver se aquilo que é comum a todos os estudantes, esse estudante com deficiência está conseguindo acessar. Se ele tem dificuldades de acesso, aí o professor do AE vai buscar o quê? Naquele modelo social de deficiência que a gente viu, vai buscar remover barreiras, promover acessibilidade, por meio de alguns serviços, de alguns recursos, de algumas estratégias, para que esse estudante possa acessar o que está sendo comum a todos. Então, os princípios e fundamentos do AE, eles não se modificam com a pandemia, porque em algumas situações eu já vi aquele perigo, aquela cilada de sempre retroceder, né? Na pandemia, o estudante com deficiência é do professor da educação especial, você prepara alguma atividade. Nada disso, isso não é inclusão. O menino eu sempre gosto de usar uma gíria, o menino vai estar fervendo lá com todos os outros meninos e meninas. De acordo com o seu estilo, com o seu modo de aprendizagem, vai estar lá. Agora, o professor do AE vai verificar esse acesso, que, inclusive, pode ter um adendo aí, pode ter um plus, que agora a questão não é mais a escola, fisicamente falando, presencial, é a família. Então, talvez, ao estudar esse caso desse estudante que está agora em casa, ele vai ter que consultar a família, coletar dados da família, como é que está sendo o envolvimento com a turma, quais são as dificuldades do pai para que o seu filho participe do que é comum à turma, quais são as dificuldades dessa criança para que ela participe do que é comum à turma. Ou seja, o AE vai desempenhar a mesma função, que é de em busca de acessibilidade, sem se confundir com a educação remota que é para todos. É isso? Acredito, e é um aprendizado isso, né, professora? Assim, a gente, de repente, caímos numa pandemia, virou um ensino remoto, e falo enquanto grupo
de educação especial, foram algumas reuniões para a gente achar um caminho e chegar num consenso do que fazer nesse período de pandemia para os alunos, né, com deficiência. Eu acho que estamos seguindo o caminho, estamos, né, por aí, alguns casos, entrando no contato com essa família, para ver como está, o que estão acessando, dentro do que está acessando, porque Vinhedo tem um site, né, de atividades. Também chegamos à conclusão que o site não atinge 100% da rede, lógico, e aí começamos com, também, para quem não acessa o site, impressão de atividades. Então, dentro do possível, está um movimento muito gostoso até de observar de professores do regular, entrando em contato com o professor do AE, tentando algumas modificações nas atividades propostas, para que todos possam estar realizando, mas a gente teve que quebrar bastante a cabeça para chegar no que fazer nesse momento de pandemia. Né? Foram várias lives, assisti uma, para a gente poder pensar e poder chegar num caminho. Mas eu acho que as pessoas estão agradecendo, todo mundo colocando, falando que foi excelente. Muito obrigada, professora, por ter aceito o convite. A gente fala que a gente vai na cara de pau e vai pedindo. Muito obrigada pela oportunidade. Foi a tarde deliciosa com essas reflexões, para a gente estar cada vez mudando. Realmente, eu falo isso para o grupo de educação especial, o objetivo é realmente levar para mim essa proposta de uma educação inclusiva de fato. Né? A gente já discutimos bastante essa tentativa de mudanças na política. Eu fui professora de classe especial da rede, passamos por essa mudança da classe especial para o AE. Não tem vantagem nenhuma, que às vezes a gente escuta, quando tinha classe especial era melhor para quem? Né? Nem para o professor que estava lá, nem para o aluno, né? Então, essas mudanças, a gente tem muito ainda tem muitas coisas, como a senhora mesmo colocou, temos muita resistência de professor ainda tem aquele professor que, quando você vai conversar, ainda acha que o aluno ficar num cantinho, com uma atividade totalmente diferente, com alguém do lado para ele nem chegar perto, né? Mas acho que já aos pouquinhos, acho que esse movimento a gente vai estar conseguindo mudar. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada por nos trazer essa reflexão. Eu que agradeço. E para finalizar, mais uma vez, eu quero falar que o professor tem que lembrar que ele não é mãe. Né? Que às vezes isso também atrapalha, gente. Professor, mãe é mãe. Não vamos confundir, que isso me deixou louca ao longo desses anos. É isso aí, gente. A casa não é escola. E os pais não são professores. E na escola, a escola não é a casa, e os professores não são a família. Quando a gente vai para a escola, a gente suspende tudo isso para viver a escola, certo? Uhum. Então, isso tem que ficar muito claro também. Né? E aí tem outras coisas para discutir sobre educação remota, mas fica para uma próxima oportunidade. Estamos abertos, professora. Se puder, estamos aqui à disposição e, quando quiser, seja bem-vinda novamente. Imagina, foi um prazer estar com vocês. Um beijão aí para todo mundo. Um beijo, Jaque. Obrigada, Flávia. Obrigada, Luciana.